Se uma criança não está crescendo, os pais obviamente vão imaginar que ela está com problema. Se ela não aprende adequadamente as coisas que estuda na escola, uma leitura que ela faz, um estudo que ela faça, os pais vão ficar preocupados. E é importante que a gente entenda que a criança, pelo seu natural, pelo processo natural, ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai aprender muitas coisas. Agora também vai uma palavra aos pais. Pais, lembrem-se, os seus filhos passam por fases e você precisa ser pai, mãe, para cada fase que o seu filho passa. Ou seja, você não pode ser o pai de um bebê para um filho adolescente, jovem ou mais adulto. Agora, esse contexto todo, tudo isso que estamos vendo, é para mostrar que todos nós crescemos, todos nós evoluímos, todos nós nos desenvolvemos. Se tem uma coisa que me motiva, por exemplo, é me sentir desafiado. É o desafio de dar um passo a mais, de ir além, de conseguir um patamar um pouco maior, mais elevado. Se nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que Deus nos trata assim também. Ele estabelece padrões elevados e Ele nos estimula a sair do lugar e continuar crescendo. Nós não podemos estar acostumados a uma posição só, a uma estação só, a um estágio único na nossa vida espiritual. Uma vez que você teve um encontro com Jesus e nasceu de novo, agora precisa crescer, passo a passo, etapa por etapa, mas continuar crescendo, e isso tem que ser a vida toda. Deus estabelece esse padrão elevado para nos desafiar. Ele sabe que a nossa própria força e condição não nos capacita a alcançar todos os alvos, mas precisa ser um alvo para nós, porque o Espírito Santo está em nós para nos ajudar a caminhar e a subir degrau por degrau. Olhe comigo, por exemplo, Mateus capítulo 5, os versos 46 até o verso 48, que dizem assim: Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então veja que ele está dizendo outra vez, fazendo um contraponto: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e põe um patamar mais elevado. Então ele mostra, por exemplo, que aqueles do seu tempo amavam os amigos e odiavam os inimigos, mas ele diz: ame os inimigos, ore pelos que vos perseguem. E ele termina aqui o verso último dizendo para que vocês sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, a palavra perfeito muitas vezes ela é mal compreendida, porque pensamos que ser perfeito significa não ter defeito, que perfeito significa nunca errar. Mas eu tenho entendido que perfeito é aquele que funciona adequadamente para a finalidade por qual foi criado. Por exemplo, uma porta. Uma porta ela pode ter algumas ranhuras, ela pode ter falha na pintura, mas ela abre e fecha, ela permite alguém entrar, alguém sair, ela tem a tranca, ela tem o trinco, então ela está funcionando perfeitamente. Podemos pensar numa roda de um carro, então ela pode estar já meio gasta, ela pode ter algumas falhas, mas o carro ele está funcionando porque a roda está funcionando perfeitamente. Então, quando nós pensamos dessa forma, entendemos que o ser perfeito que ele está falando aqui não é não ter defeito, mas apesar dos nossos defeitos, caminharmos numa direção que não seria o natural para nós. Então, amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem seria estar funcionando do jeito que Deus planejou para nós. Isso é ser perfeito. Amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem nos faz funcionar como Deus planejou. Tudo que estiver fora disso é errar o alvo. E pecado é errar o alvo. Errar o alvo é pecado. Por isso, não erre o alvo. Procure em Deus, procure no Espírito Santo de Deus esse amor, para que você ame de forma prática e bondosa o seu inimigo e aprenda a orar e interceder intensamente até por aqueles que te perseguem.